Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou Juliano De Luca, jornalista e editor do jornal O Presente Rural. Estou aqui na nossa sede, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, para entrevistar com exclusividade o diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, o senhor Ricardo Santin, a quem desde já a gente agradece pela participação e para esclarecer um pouco mais sobre esse momento de pandemia e ver como o agronegócio reagiu a isso. O Santin vai falar um pouco do mercado de carnes. Tem alguns frigoríficos já fechados nos Estados Unidos por conta dos surtos que acometeram muitos funcionários dessas indústrias. Isso pode ser uma oportunidade para o Brasil, mas também nos últimos dias aí tivemos alguns casos aqui de fechamento de frigoríficos no Rio Grande do Sul, também por conta do coronavírus. Só esperando o Santin chegar. O pessoal está dizendo que está baixo o volume. Melhorou agora? Um minutinho, o pessoal está entrando. Tá bom. Vamos aguardar mais um pouquinho aí o Ricardo Santin. Bom, enquanto a gente espera o Ricardo, vou falar um pouquinho do jornal. Ele basicamente todos vocês aí já conhecem, né? Um jornal dedicado exclusivamente ao agronegócio. Tem as suas 14 edições impressas anuais. Ele é distribuído em 13 estados para produtores rurais, para pessoal do meio acadêmico, científico, agroindústrias, cooperativas. Temos também a nossa versão digital, então, www.opresenterural.com.br, e também as nossas redes sociais. Tudo a gente usa para levar informação de qualidade, informação que o agronegócio precisa, para todo o país. Vamos ver se o Santin já chegou aí. Quem quiser tirar dúvida durante a live, é só comentar que a gente faz o intermédio aqui, pergunta para o Santin. Sim, aqui primeiro. Olá, Santin, tudo bem com você? Tudo bom, tudo jóia, graças a Deus. Aqui. Então, tá bom. Obrigado, primeiro de tudo, por aceitar a nossa entrevista. Eu queria falar assim, começar contigo, Santin. Como o agronegócio brasileiro reagiu até o momento pela pandemia? Bem, nós estamos acompanhando essa situação mundial, é uma crise que não é só no Brasil, então nós temos que saber que isso é uma crise do mundo inteiro e todos os países estão vivendo as mesmas dificuldades. Qual foi a reação inicial? A BPA, representando o setor de aves, suínos e ovos, desde o primeiro momento, ela foi pedir ao governo de que não parasse a produção, já que a gente conhece bem o papel essencial de ter alimento na mesa das pessoas. Então a gente mandou ofício para os governadores, para a presidência da República e, ainda bem, com o apoio da ministra Tereza Cristina, fomos contemplados no decreto de essencialidade. A partir desse momento,
o Conselho da BPA definiu 2 pilares. O primeiro deles, respeito ao nosso colaborador, para que a saúde seja mantida. E o segundo, manter a segurança alimentar do país e daqueles que importam, então, do nosso Brasil. Então, foi essas as ações que nós fizemos para poder manter uma atividade que é essencial, porque não tem paz social se não tiver comida na mesa. Ô, Santim, nas últimas semanas aí tivemos alguns frigoríficos fechando as portas lá nos Estados Unidos por conta de surtos entre os seus funcionários, né? Qual que é o alcance disso? Eles vão ter menos carne, vão ter menos oferta? Qual é o alcance disso no mercado deles? Bem, isso pode sim gerar uma dificuldade de abastecimento. Só uma planta, por exemplo, da Smithfield era responsável por 5% da produção americana de carne suína. Então, você quando tem essas dificuldades, e é isso que nós na BPA trabalhamos muito para que não falte comida para os brasileiros. Foi o quê? Desde o primeiro momento nós montamos protocolos de proteção ao nosso colaborador, orientação a quem está na granja, orientação ao produtor lá na granja, ao apanhador, ao nosso parceiro caminhoneiro, transportador dos animais vivos e depois dos produtos, e acima de tudo orientação para o nosso colaborador, que está lá na granja, lá na fábrica trabalhando dia a dia. Então, que se reforçasse todos aqueles padrões que a gente tem de qualidade para que não pare a produção de alimentos. Nós, no caso de aves e suínos e ovos, inclusive, trabalhamos com as proteínas que são as mais acessíveis. Então, por isso que a gente fez, para evitar que aconteça que nem nos Estados Unidos. Hoje já se tem notícia de que em alguns locais dos Estados Unidos há faltas de determinados cortes de carne. As pessoas vão buscar e não encontram mais. Graças a Deus e ao esforço dos nossos colaboradores das indústrias brasileiras, nós não temos esse perigo aqui. Santi, alguns frigoríficos também fecharam aqui no Rio Grande do Sul. Parece até que amanhã o governo vai publicar algo para reforçar as medidas de segurança. Como isso impacta no mercado brasileiro e a expectativa de mais plantas, de repente, poderem ser fechadas? Não, nós não esperamos que isso aconteça e entendemos, inclusive, que o caso de fechamento que houve no Rio Grande do Sul deve ser revisto em breve, porque a empresa envolvida cumpre com os maiores protocolos possíveis para a defesa do seu colaborador. É importante dizer que existe uma regra, o ofício circular número 1162 da Secretaria Especial do Trabalho do Ministério da Economia, o antigo Ministério do Trabalho. E eles determinaram algumas regras de como deve funcionar um frigorífico para preservar a saúde do colaborador e manter a necessidade de produzir alimentos. E as empresas associadas à BPA estão cumprindo isso. Então nós temos então que colocar, por algum achado ocasional lá, que com certeza, se estava errado, vai ser corrigido, mas eu entendo que aquele cumprimento básico necessário, a empresa já fazia, porque conheço os protocolos que foram utilizados, são os mesmos e muito parecidos que a BPA. Inclusive, referendados pelo Hospital Albert Einstein. Agora, às vezes é aquilo, eu chego e digo assim, eu gosto de uma camisa cinza. Você tem que usar uma camisa cinza com o logo do Presente Rural. E aí você diz, mas eu estou usando o cinza. Não, mas eu quero um cinza claro e não um cinza escuro. Qual é o efeito disso? Ao final você está fazendo a mesma coisa. Você está usando uma camisa cinza. Agora, se eu chegar e dizer tem que ser cinza claro, por vezes não precisa. A cor não vai diferenciar o efeito da proteção que você necessita para se proteger. Então é isso que acontece. Por vezes algum fiscal entendeu que as ações da empresa não são ainda suficientes. Tenho certeza que isso será esclarecido e vai voltar. Eu vejo que algumas outras empresas param temporariamente com medidas preventivas, por vezes em fase da situação local. Mas, como um todo, é importante lembrar, a BPA fez um protocolo que está sendo seguido e que é baseado com o quê? No decreto da Presidência da República e nas orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e do Ministério do Trabalho. E é assim que a gente vai proceder de agora por diante. Maravilha. Santim, esse cenário nos Estados Unidos pode ser uma boa oportunidade para o Brasil? Pode, porque os Estados Unidos ele é um grande exportador de carne. Ele concorre com o Brasil, principalmente em alguns
em alguns mercados, como a China e como outros que temos na África com os Estados Unidos. Então, a partir do momento em que eles têm dificuldade de suprimento de carne para o seu mercado interno, é natural que a carne comece a ficar mais lá dentro e não vá ser tão exportada. Ao isso acontecer, o Brasil pode ser chamado para cumprir com uma complementação no lugar onde os Estados Unidos ia pensar. Para nós, o que é mais importante é que aquela, digamos, acordo China-Estados Unidos que estava sendo feito, que poderia ter uma competição mais acirrada no principal mercado comprador hoje do mundo, com essa situação talvez ele amenize um pouco. Eu vejo sim, e a BPA tem recebido todos os dias comunicados de outros países dizendo assim, vocês vão conseguir ficar produzindo alimento? Como é que está a produção de alimento? Vocês estão tomando as medidas? E nós damos a resposta sim. Nós temos o Ministério da Agricultura, com a ministra Tereza Cristina, o secretário Zé Guilherme, a diretora Ana Viana e todos os fiscais federais agropecuários fizeram uma força-tarefa para manter a produção de alimento no Brasil. É muito importante fazer um agradecimento especial para o fiscal, para os auxiliares, para os conveniados que estão trabalhando numa situação que, digamos assim, a gente sabe, tem mais risco, não estão podendo ficar em casa, mas estão cumprindo com um ato heróico de manter alimento na mesa dos brasileiros. Santinho, ok. A minha próxima pergunta é também a dúvida de uma pessoa que está participando aqui conosco. E provavelmente de muitos produtores, né? E os preços do suíno e das aves que, notadamente, caíram bastante nas últimas semanas, né? Devem melhorar aqui no Brasil com esse cenário ou você acha que não é suficiente? Não, eu acho que a gente ainda vai passar algum período de mais dificuldades, para todos, para o produtor, para o agricultor, para a indústria também. Você sabe que houve uma pequena diminuição de consumo no mercado interno, houve uma pequena diminuição de produção nas empresas, são pequenas, mas elas não são exatamente aquilo que vinha como sempre. Então nós temos que entender esse momento, é um momento de adequações, de adaptação. A gente está vendo que a exportação vai ser mais demandada a partir desse segundo trimestre e da segunda metade do ano mais ainda, mas é importante que agora nós tenhamos calma e parcimônia e que olhemos para o objetivo principal, nos mantermos bem com a atividade, poder sobreviver a essa tormenta que é agora o isolamento social, a diminuição de atividade econômica do Brasil, e o governo tem agido bem. Ele agora distribuiu até ontem 26 bilhões de reais em auxílio para aqueles que estão sem atividades econômicas e, por certo, isso vai começar a girar a economia novamente. Como é que isso faz? Primeiro, o dinheiro que as pessoas fazem é comprar comida. Então, a gente acha que depois começa a recuperar. Mas é um período duro, é um período que agora nós temos que ter paciência. Não é um período de achar que porque a indústria está rodando, porque o produtor está produzindo, é tudo igual como era antes. Não, nós estamos em um tempo de guerra. Guerra contra um vírus. É o pior, é guerra contra um inimigo invisível. E nós temos como vencer. Vencendo com união, calma e solidariedade nessas horas. Joia, Santinho. Pessoal, quem quiser tiver alguma dúvida, pode mandar nossa mensagem por aqui que a gente passa para o Santinho, tá? Santinho, você falou em tempos duros. E o preço das commodities, do milho e da soja estão altos. Isso também impacta no setor de produção animal, né? Que tem 70% dos custos basicamente ligado a milho e soja, né? Sim, sem dúvida. Esse é um ponto que nós temos que enfrentar. A gente teve um aumento de 55% do custo do milho durante o ano passado e 23% ou mais no farelo de soja. Esses são principais. Além disso, alguns insumos, embora pequenos na representação do custo, como aquelas vitaminas, os probióticos e todos os elementos que a gente consegue importar, estão dolarizados. Então, aumentou o custo de produção. Então, nós temos agora que passar esse período, porque o dólar está a 5,60, é um dólar bom para vender, mas ele também fica caro para comprar insumos que venham do exterior, e ele fica fácil para comprar o milho daqui, levantando o preço. Eu acho que com a chegada da safra, da segunda safra brasileira, nós vamos ter uma melhora do perfil de custo, e aí sim, um melhor equilíbrio do que a gente está enfrentando hoje, porque é um mercado que tem um pouquinho de depressão.
Ok, o pessoal, o Alvimar aqui está perguntando, quando você fala, Santinho, uma pequena redução de consumo interno, seria possível ter um percentual, um valor disso? Infelizmente, nós não temos um percentual, porque essas reduções elas se dão de acordo com cada região. E não dá, como você dizer, no Brasil inteiro. O que a gente sabe é o seguinte, aquilo que as pessoas comiam nos restaurantes, elas passaram a comer em casa. E essa comer em casa, se alimentar em casa, ele tem um perfil um pouco menor do que aquilo. Lógico, agora, tanto eu como você, nós continuamos a nos alimentar. Eu não vou comer no restaurante, eu não estou comendo na minha camisa, na minha família. Então, o estoque que antes estava no atacarejo, que estava no restaurante, ele passou para a geladeira das famílias. E isso diminuiu um pouco. Mas a gente ainda não tem o percentual de quanto isso vai acontecer. O que é importante é que a gente tem condições de manter o fornecimento de alimento para as pessoas. Tem uma outra dúvida, com o aumento da demanda na China, a gente consegue atender a produção isenta de ractopamina? A princípio, sim, porque essas empresas que estavam aqui, sim, para carne suína, elas já estão preparadas para isso. Há alguma maneira simples, mas aí depende da China e não do Brasil, que é aquelas empresas que não estão localizadas no estado de Santa Catarina, se a China precisar de mais carne, basta ela abrir para comprar carne com osso suína de outros estados que não só Santa Catarina, porque o Brasil é livre de febre aftosa com vacinação em outros estados, mas é livre. Então poderia vender. Então há outros recursos. Além disso, se a China abrisse que o Brasil pode vender miúdos para a China direto, China continental, também ela aumenta o volume de vendas. E lógico, e aí as empresas vão ter que fazer a sua decisão. Se elas querem retirar a ractopamina, elas podem ser habilitadas e vender para a China também. Maravilha. Santinho, a gente tem sido reportados casos de peste suína africana na Ásia, em países da Europa. Também já tem sido notificadas a influenza aviária em alguns países produtores. Qual é o tamanho disso e como isso reflete aqui para o agronegócio brasileiro, que tem, como tu já bem falaste, uma sanidade exemplar? Bem, quando falamos desse tema, eu sempre me lembro do tripé de ações que são necessárias que eu faço sempre. O primeiro deles eu bato na madeira, o segundo eu rezo, mas o terceiro eu trabalho muito para que isso não aconteça. Então as pessoas têm que continuar trabalhando. Nós estamos num tempo de Covid, é difícil, mas aí é mais ainda necessário cuidar da sanidade. Nós temos que, primeiro ponto, antes de analisar fora daqui, nós temos que fazer uma análise de aumentar os cuidados nas nossas propriedades. Daqui a pouco uma pessoa está doente, não pode ir na fábrica, ou não pode ir na propriedade, não deixe um estranho entrar, só vai ter contato com o animal o seu tratador, no caso do suíno, e no caso da peste de influenza aviária, cuidados de biosseguridade que as fábricas, que as empresas já têm, que as granjas já têm. Agora, é fato, a peste suína africana continua na China, infelizmente para eles e para a Ásia inteira precisam de mais de 20 milhões de toneladas. Na Europa também tem dificuldades com isso, tem influenza aviária no mundo e tem, acima de tudo, uma diminuição da produção. Tem diminuição de consumo e diminuição de produção no resto do mundo também. Só do Brasil é que estão pedindo aumentar as exportações. E por quê? Porque o Brasil não tem nenhuma enfermidade. Então, isso vai acontecer. O que a gente vai ter de efeito? Uma diminuição das produções locais, da China, por exemplo, que diminuiu quando passou o Covid por lá. Teve bicho que teve que ser abatido sanitariamente. Por quê? Porque eles trancaram a fronteira e não entrava nem ração, no caso da influenza aviária. Então, esse é o ponto. Nós temos que reforçar os nossos cuidados para manter a sanidade do Brasil e poder ajudar esses países que, com certeza, no segundo semestre vão chamar o Brasil mais ainda para ajudar nas suas produções. Seria uma oportunidade, me parece ser uma oportunidade muito boa para o Brasil fincar o pé em mercados, né, novos mercados. Sem dúvida. E de repente ampliar a participação onde ele já tem. Sem dúvida. Essa vai ser o ponto que nós vamos poder fazer.
a gente já está em muito mercado. Estamos mais de 160 em aves, mais de 80 em suínos e a gente ainda está tentando abrir. Alguns outros não tem muitos para abrir. Mas mais do que ganhar novos mercados, é ampliar a nossa parceria naqueles mercados que nós já estamos. Isso vai ser uma oportunidade e por isso o Brasil tem que reforçar os seus cuidados, manter a sanidade e estar pronto para poder produzir, para não parar de produzir, tentar manter a saúde do nosso colaborador e a sanidade da nossa produção. Que com esses dois pilares nós vamos conseguir manter alimento na comida dos brasileiros e, além disso, poder ajudar muitas famílias fora do Brasil também. Okay, Santinho, o agronegócio, especialmente a produção de proteína animal, me parece que chega a ser quase um exemplo de como tratar da sanidade. A gente sabe que às vezes para entrar numa granja é mais difícil do que você entrar numa UTI. Tem granjas que você precisa tomar 2 banhos para acessar uma granja. Que exemplos que o agronegócio e a produção de carnes podem dar para a sociedade como um todo? Acima de tudo, é um exemplo de responsabilidade e solidariedade. Nós sempre fizemos isso. Cuidamos para que o alimento fosse inócuo de qualquer problema, para que a pessoa que vai comer a comida não tenha nenhum problema de saúde. Agora, esses cuidados que já eram tomados para cuidar do alimento, também vale para cuidar das pessoas que estão trabalhando. Esse é o exemplo que está se dando, levando a sério. As pessoas que estão trabalhando dentro dos frigoríficos estão se cuidando, estão usando seus equipamentos. Quando voltam para suas residências, não vão para a rua para ter contatos, para não ter risco, para poder manter essa atividade. Então esse é o exemplo de solidariedade. As pessoas estão se arriscando mais, mas para quê? Para que mantenha a comida na mesa das nossas famílias. Ok, Ricardo. O pessoal está agradecendo você pela luta que você faz em frente à BPA aqui. Com a questão da redução de antibióticos na produção, né, como promotores de crescimento, Santinho, isso eleva ainda a necessidade de mais cuidados na produção animal? Bem, nós, a BPA, temos um posicionamento claro, que ele é junto com o International Pot Council, o Conselho Mundial da Avicultura, que é pelo uso prudencial de antimicrobianos, e nós participamos pela Aliança Global do Uso Prudencial de Antimicrobianos. O que é isso? É um uso prudente. Não usar antimicrobianos de uso humano e usar quando é necessário. Nós já não usamos há muito tempo como promotor de crescimento. Nós usamos só quando é necessário. Agora, por outro lado, eu não posso pura e simplesmente abolir o uso dos antimicrobianos, porque os animais são seres vivos e eles ficam doentes também. Então, eles precisam ser tratados. O que é importante é que o nosso setor cuida, tanto em aves como suíno e ovos, dos limites máximos de resíduo. Isso é determinado pelo governo, pelo Códex Alimentar, pela OIE. E a gente, então, quando dá um antibiótico para um animal, tira em tempo que não fique nenhum resíduo para ter transmissão antimicrobiana. Então, esse é o ponto. Como nós fazemos, usamos quando necessário. E que tenha, assim, os limites máximos de resíduos respeitados, para que não haja transmissão. Estou pedindo aqui, Santinho, está havendo uma redução no alojamento de pintinhos de corte? Aí eu já vou estender a pergunta também para a questão da suinocultura. Se está havendo uma diminuição no alojamento aí de animais? Bem, as cadeias de aves e de suínos são diferentes, porque a de suíno é mais alongada, então é difícil de dizer assim, agora eu vou parar de alojar leitãozinho. A leitor já está lá, a matriz está colocando, e ele é um processo mais alongado. Mas há, no caso de suíno, uma pequena diminuição de peso, isso dá para se notar, e no caso do alojamento de aves, ele é uma pequena diminuição também. A BPA não acompanha e nem recomenda nada, mas é natural que se um empresário, junto com todo o seu conjunto, vê que está diminuindo o consumo, ele também não vai ficar aumentando uma produção porque não sabe para quem vender. Nós temos uma crise que está aí afora. Agora, não há uma grande diminuição, não. É uma diminuição bem pequena, pelo que a gente vê, para manter o equilíbrio, inclusive das exportações, que acenam para aumentar, e a gente então não pode fazer muito exportar demais e baixar a produção e não ter produto para o brasileiro. Nosso principal cliente é o brasileiro. Então nós estamos vendo assim adequações, e volto a dizer, o Brasil é muito grande,
Então não dá como foi assim, diminuiu num lugar. Em algum lugar diminuiu mais pelas suas características de maior concentração em cidades, em outro diminuiu menos. Então há sim movimentos de adequação, mas não são movimentos muito acentuados. Maravilha. Na questão de ovos, é a mesma coisa, Santinho? A mesma coisa. Na questão de ovos, nós tivemos, inclusive, agora há pouco, uma polêmica, né? Olha, o ovo subiu de preço, tal. O ovo tem uma margem de lucro muito pequena. O produtor de ovo ganha muito mais na produção de quantidade. Veja bem, sabe quantos ovos a gente produz por segundo? 1.350. Agora já são 2.600 ovos. Ou seja, esse número é um número grande. Então, quando começou, a gente viu aí o aumento de ovo no mês durante a Covid é algo em torno de 5 a 7%. E o milho subiu 55% no ano e subiu 23% o farelo de soja, que são os principais insumos. A lisina, a farinha de carne, subiram 40%. Então, no caso da situação do ovo, também está havendo uma pequena adequação. Por quê? Porque também diminuiu o consumo. Ele aumentou o consumo no início do isolamento social, porque as pessoas vieram para casa, então o ovo ele é uma proteína mais acessível. As pessoas comeram mais, eu tenho um exemplo meu aqui, que comia bastante ovo e agora como 3 vezes mais. Mas agora sim está se equilibrando mais, né? A gente vê que o mercado está estável e não há grandes reduções, mas sim adequações pontuais de acordo com os mercados. O pessoal está perguntando aqui, estamos vendo um impacto relevante para a paralisação de várias plantas nos Estados Unidos. E na China, como que é o impacto nas plantas industriais? A China teve sim problema naquela época em que ela teve. Temos que lembrar que a China agora já está liberando até os restaurantes na província de Wuhan. Eles já passaram a Covid. Eles agora só estão tendo seus cuidados normais. Já 15% dos restaurantes voltaram na China, mas não 100%. Agora, então, tiveram plantas que pararam lá, tiveram estados inteiros que pararam, houve uma diminuição, mas ainda não temos os dados, mas é certo que a China também diminuiu a sua produção, tanto de aves e especialmente de suínos. Joia. Santinho, como que o brasileiro, como que o Brasil tem reagido na sua avaliação à pandemia coronavírus? De uma maneira geral, Sim, olha, eu vejo. Eu acho que assim, primeiro o Brasil está reagindo bem porque tem um sistema de saúde. As pessoas falam mal do SUS, mas nós temos um sistema de saúde universal, é um dos maiores do mundo, se não o maior sistema de saúde do mundo, que ajuda a ter uma certa capilaridade de conhecimento e ação. Naturalmente que ninguém estava preparado, basta ver os países desenvolvidos como Estados Unidos, como Europa, como Espanha, Itália, sofrendo com Alemanha consequências severas dessa epidemia. Mas o brasileiro tem feito o quê? Tem feito a sua parte, que é se cuidar, que é estar em casa, aquele que pode estar em casa ficando em casa, aquele que está saindo para o trabalho tomando seus cuidados, aumentando suas higienes. E por sorte, nós somos um país que tem um clima mais temperado. Me parece que essa epidemia não está sendo tão difícil. Mas agora está na hora de começar a repensar a retomada. Uma retomada com responsabilidade. Então lá, outra não poderá. Isso vai depender de ver o quê? Quantas pessoas estão infectadas, quais são as capacidades dos hospitais do sistema de saúde locais e assim por diante. E acima de tudo, eu como bom brasileiro católico que sou, rezo todo dia para a gente achar uma vacina para isso e poder voltar à vida ao normal. Mas até aí eu acho que o Brasil está reagindo bem e precisa continuar nesse esforço. Maravilha. Mais uma participação aqui, o pessoal perguntando, Santinho, esse consumidor pós-pandemia, ele vai ser um novo consumidor? Ele vai mudar o padrão de consumo dele em relação a alimentos, por exemplo? É uma oportunidade para a indústria? Bem, ele ainda é cedo para tecermos panoramas tão grandes e complexos como esse, mas algumas coisas já vimos. Algumas indústrias, inclusive, tiveram que mudar os seus perfis e mix de produção. Agora, hoje,
teve que mudar o mix de produção de acordo com o consumo, porque baixou o nível de renda, alguns produtos mais acabados, mais caros, pararam. É aquela história, as famílias são todas iguais, aqui na China e em outro lugar. Se você vai comer fora e tem pouco tempo e está trabalhando fora o dia inteiro, você chega em casa e diz assim, eu vou pegar uma lasanha pronta. E esta lasanha, ela é barata dentro do teu nível de vida e de atuação normal. Agora, se eu estou morando em casa e estou parado, e estou aqui sem ter que trabalhar, fazendo um trabalho remoto que me comporta eu cozinhar uma lasanha, se eu fizer a conta, ela vai ser mais barata do que eu pagava. Então, isto muda um pouco. Agora, também, por outro lado, vai surgir oportunidade para novos produtos. A pessoa vai ter mais, quando retornar do mercado, vai ter uma outra visão de produção, de tipo de produto, do que se alimentar. Hoje as pessoas também estão olhando muito o que comer. Elas estão olhando muito o que comer. E aí eu tenho uma boa vantagem. Eu estou trabalhando com ovo, com suíno e com frango, né? Ovo tá mais do que um remédio. O ovo, depois do leite materno, é o melhor alimento que tem na natureza e ajuda a aumentar a imunidade. A carne suína é a carne mais magra que tem. É mais saborosa, é a mais magra, que tem a menor percentual de gordura entremeada. E frango, nem precisa dizer. Se frango não fizesse bem, no hospital não te dava um canja de galinha, né? Então, é isso. Esses alimentos que tem, as pessoas vão entender as cidades. Então, essas mudanças vão trazer, sim, oportunidades para as indústrias, para produtos melhor acabados, semi-prontos, mais fáceis de fazer e que vão ajudar o nosso novo consumidor. Santinho, fala um pouquinho para nós, como foi a suinocultura, ou melhor, o que é a suinocultura, a avicultura e a produção de ovos, como ela vai chegar no fim desse ano? Eu sei que é difícil a gente ter um prognóstico, porque a situação ainda está desenrolando, né? Mas o que a BPA espera já para esse ano em questão de produção, exportação e preços? Bem, os números nós nós não estamos podendo dar números agora, porque assim, é muito cedo para colocar. O que a gente espera é que cheguemos todos vivos ao final do ano, com a atividade girando, podendo manter com a sua finalidade principal, que é produzir alimentos e distribuir renda. Nós somos uma atividade que tem uma capilaridade de distribuição de renda, são 4 milhões e 100 mil pessoas hoje que trabalham direta e indiretamente nessa atividade. Então a gente quer chegar lá no fim do ano mantendo esses empregos, porque grandes setores estão desempregando. E nós, ao contrário, nós estamos empregando. Tivemos que afastar as pessoas que têm mais de 60 anos, que têm problemas de comorbidades, que têm problema de diabetes, de pressão alta como eu, e aí estão contratando. Você pegar aí no Paraná, a LAR está contratando gente, a BRF contratou gente, a JBS contratou gente, a Aurora contratou gente. Para quê? Para repor aqueles que tiveram que ser afastados temporariamente. E é assim que a gente quer chegar, em toda a cadeia. Desde o nosso caminhoneiro que transporta, do borracheiro que faz, aquele que produz gaiola, e que a gente consiga chegar ao final do ano como uma cadeia que sobreviveu e mostrou o seu valor ao país. O valor duplo. O valor de distribuir renda e economia girando daqueles que estão envolvidos com ela, e também chegar ao final podendo cumprir com a sua responsabilidade de alimentar as pessoas e garantir imunidade para a saúde das pessoas. Mais uma participação aqui, Santinho. Parece que existe um alto descarte de matrizes de pintinhos. Isso pode ajudar a firmar os preços mais adiante, tanto de ovos quanto de frango? Essa é uma pergunta de um questionamento aqui de um participante. A BPA não fala de preços. Nós temos um compliance com o CADE já de vários anos, a gente acompanha os preços nos índices gerais, a ICPEA, JOX e outros que dão. Então a BPA não tem um índice nem comenta preços, né? Agora, os descartes, é o que eu posso te dizer, eu não tenho a informação dos níveis de descartes hoje. Infelizmente eu não posso dizer, está reduzindo em 5%, ou 3%, ou 10%, nós não temos esse dado ainda, e é muito cedo, porque a crise ainda está andando. Nós estamos ainda chegando no pico da crise. Então nós não temos esse dado, mas sabemos sim que há reduções, e lógico, não há nada mais forte do que a lei da oferta e da procura. E isso vai regularizar depois no mercado.
Se não tiver para quem vender, eu tenho certeza que teremos que reduzir a produção. Agora, se de repente retoma a economia, nós vamos produzir mais. Então, eu acho que é isso que nós vamos fazer. Acompanhar a lei do mercado. Maravilha. Carlos Santini, o agronegócio como um todo apoiou o presidente, o então candidato Bolsonaro, né, nas eleições. O agronegócio entrou com tudo, né, a favor dele. Com a saída do Moro e toda essa repercussão que teve, muda esse apoio do agronegócio para o governo federal ou continua? Alô, Santinho, está me ouvindo? Alô, como a pergunta é muito difícil, caiu a internet bem na hora, viu? Eu só queria saber. Repete a pergunta aí. Santinho, o apoio ao governo Bolsonaro, o agronegócio sempre apoiou o governo federal, né? Com a saída do Moro, muda esse apoio ou continua da mesma forma? Bem, eu não sou porta-voz do agronegócio e também não quero misturar. O que é importante é que a gente não misture política com responsabilidade de produção de alimento. Quando eu trabalho numa essencialidade como a de produzir comida, nós não podemos simplesmente dizer, eu estou do lado do Moro, estou do lado do Bolsonaro. O que importa é o projeto em que nós acreditamos. Nós acreditamos num projeto de mudança do Brasil contra a corrupção, contra as situações. Eu acho que o Bolsonaro e o Moro, dois têm muita importância, e eu creio que o Brasil, depois disso, o Moro teve suas razões para sair, o presidente Bolsonaro teve as suas razões para fazer a demissão, mas é importante que a gente continue com um projeto de remodelar o Brasil, reformar o Brasil, voltar a fazer para ter dinheiro para quando tem um caso como agora, para a gente poder dar dinheiro para as pessoas que precisam, para a gente poder socorrer e para fazer reformas estruturantes. Nós já vínhamos fazendo algumas reformas e entendemos que isso deva continuar. Nós, como produtores de alimento e vendedores para o mundo, nós não queremos entrar em política. Nós apoiamos, sim, um Brasil que faz aquilo que faz o quê? Valoriza o trabalho e é contra a corrupção. Não precisa ter nomes, isso tem bandeira. E essa bandeira é a bandeira do nosso agronegócio. Maravilha. Santinho, só um pouquinho. Como a ministra Tereza Cristina tem trabalhado nesse cenário, nesse período? A gente vê ela trabalhando bastante, me parece, para garantir exatamente o que a gente estava conversando, que é a produção de alimentos, né? Sem dúvida, olha, eu sou suspeito de falar, eu sou fã de carteirinha da ministra Tereza Cristina e da equipe que ela montou dentro do Ministério. Não só ela, mas toda a sua equipe tem se revelado numa grande, assim, alegria para os nossos setores. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu viajei com a ministra, ela já me ajudou tantas vezes, é uma pessoa denodada, dedicada, conhecedora do setor acima de tudo, conhece o setor mais do que tudo, e ela tem feito um trabalho excelente. Um trabalho aqui no Brasil de fazer com que as coisas funcionem, basta ver que nós estamos funcionando todas as indústrias de alimentação, porque ela é a ministra do abastecimento. Quando começou a crise do Covid, eu recebi uma ligação pessoal dela, diz assim, Santinho, tem algum problema no teu setor para nós não parar o abastecimento para a nossa população? Eu estou constituindo aqui no mapa um gabinete de crise comandado pelo secretário Eduardo Sampaio, o Rangel, o Marcos Montes, todos estão aqui prontos, junto com o secretário Guilherme e a doutora Ana Viana, para não parar a produção. Então, eu sou suspeito de falar. Essa é uma pessoa que, por mim, tem que só ser celebrada a presença dela, porque ela tem ajudado demais os nossos setores e o agronegócio brasileiro. Maravilha. Santinho, só para encerrar, uma mensagem sua e da BPA para os produtores e para os brasileiros de uma maneira geral. Bem, eu primeiro quero agradecer a vocês o convite e a oportunidade de estar aqui. O Presente Rural é um grande parceiro de todas as horas. A imprensa é mais que importante, está fazendo um trabalho excelente, mostrando para as pessoas a realidade,
há alguns contrapontos de um ou de outros, mas o importante é que a imprensa seja livre para mostrar a verdade para todo mundo. E a pessoa tem a liberdade de dizer em quem que ela quer acreditar ou não. Por isso, então, um agradecimento especial a vocês por essa oportunidade, mas agradecer, acima de tudo, aos nossos colaboradores, ao nosso granjeiro que está produzindo, ao transportador, aquele que está na cadeia, ao distribuidor, aquele que coloca na gôndola o produto e, acima de tudo, ao consumidor que está confiando no nosso produto. Nós estamos dizendo para todos que trabalhamos muito e vamos continuar a trabalhar denodadamente, dia e noite, para que nós não tenhamos nenhuma falta de comida. Eu volto a repetir, não há paz social onde há fome. E nós não queremos isso no nosso país. Nós somos um país abençoado, que tem todos os recursos, e tenho certeza, vamos continuar a fornecer alimentos para nossas famílias e para muitas famílias do mundo, que precisam do Brasil e do nosso trabalho para poder comer também. Então, mais uma vez, muito obrigado, desejando a todos que a proteção de Deus deixe todo mundo livre do Covid, né? E que tenha saúde acima de tudo. Ok, nós que agradecemos, Santinho, mais uma vez, muito obrigado, então, e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, estou à disposição, prazer, abraço a todos aí do presente. Obrigado, valeu, grande abraço. Obrigado também às pessoas que participaram, que mandaram perguntas e sugestões aqui para a nossa live. Teremos mais lives em breve. Valeu, gente. Obrigado, Santinho. Grande abraço. Valeu, obrigado. Cuidado aí, saúde.